Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 7, verso 4 em diante. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Glória a Deus. Paulo começa a escrever a carta aos Romanos, tentando explicar, tentando trazer luz sobre a lei, a graça, os gentios, os judeus. E ele é muito categórico quando ele fala que foi concedido a ele o evangelho aos gentios. Tinha os judeus da época, mas ele foi pregar para aqueles que não eram da linhagem judaica. E aqui ele faz uma comparação com um casamento que no capítulo 7, verso 1 até o 6, ao 3. Mas aqui ele diz que nós morremos para a lei pelo corpo de Cristo, a fim de que fôssemos dele, para frutificarmos para ele. O que acontece? A lei, que a gente fala dos 10 mandamentos, a lei mosaica, levítico, ali tudo, não dá para a gente segui-la 100%, não dá para a gente seguir à risca aquilo ali. E Deus viu isso, e enviou Jesus. Então muitas pessoas têm muitos debates sobre a lei, a graça, devemos ou não cumprir, devemos ou não seguir, nós não vamos conseguir cumprir, mas como que a gente vai ser salvo então? Nós estamos na nova aliança, fazemos parte disso, mas a lei, ela evidencia o pecado, ela não anula o pecado, ela evidencia o pecado. Quando ela fala assim, aqui Paulo vai falar, quando a lei fala não cobice, ele mesmo já quis cobiçar. Então as regras que são impostas, as regras que são trazidas, elas não têm autoridade, elas não têm eficácia contra a nossa natureza carnal. Paulo fala muito claro disso em Colossenses, capítulo 3. Só que se de um lado a lei evidencia o pecado, de outro a graça nos livra do pecado. E muitas vezes nós vemos o pecado só como aquilo de ruim que nós queremos fazer. E esquecemos que o pecado, ele nos aprisiona na carne. E muitas das nossas angústias, muitas das nossas ansiedades, muitas das nossas fraquezas, muitas das nossas provações são provenientes porque a gente não permite que a graça venha e nos livre de fato do poder do pecado. Como assim, Rodolfo? A gente quer viver em uma prática que a gente não consegue ser totalmente santo. E a gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai conseguir ser perfeito. Só que a gente precisa entender que se Ele nos livrou do poder da lei, foi para sermos propriedade dEle. Aqui fala isso, capítulo 7, verso 4 de Romanos. Para que a gente frutificasse nele, ou seja, Ele te livrou de algo, para você ser totalmente dele. E para você frutificar para Ele. Essa é a chave da graça. Não é simplesmente livrar você, libertar você de pecar ou não pecar. É simplesmente fazer com que você saiba que você é propriedade dele. Você é propriedade de Deus e Ele quer algo em você, quer que você frutifique para Ele. Romanos 7, verso 4. Ele nos livrou do poder da lei, para que fôssemos dele e para frutificarmos para Ele. Mas você só vai entender isso se você decidir viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito. Rodolfo, está ficando muito confuso. Deixa eu falar para você. Nós somos um ser trino ou triuno. Nós somos um ser espiritual que habitamos num corpo, esse corpo seu, e possuímos uma alma. Você consegue entender? O ser espiritual é a sua essência em Deus. Quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, ele se tornou alma vivente, está lá em Gênesis. A sua alma é aquilo que você pensa, é aquilo que você raciocina. O seu corpo é esse corpo que adoece, que vai morrer, mas o seu espírito vai voltar para Deus. Eclesiastes fala isso. Então, o meu papel é despertar você para que você viva de fato pelo Espírito.
Se você viver pelo Espírito, você não vai alimentar a sua carne. E muitas das suas dores é porque você busca coisas apenas pela carne. Eu não estou falando só de prazer, às vezes estou falando de solução. Às vezes Deus, Ele já nos deu algumas conquistas pelo Espírito, que a gente tenta buscar a solução na carne. A gente quer um conselho de uma pessoa que não é espiritual, de uma pessoa que não conhece a Deus. A gente quer alívio para a nossa alma. Só que o seu espírito já está pronto. Você só adora a Deus em espírito. E hoje você sentiu o poder dele, hoje você sentiu o toque dele, por quê? Porque o seu espírito reconhece o Espírito Santo de Deus. E algumas lutas suas, você só vai entender isso se você decidir guiar a sua vida pelo seu espírito. De que maneira, Rodolfo? Adorando, buscando, entrando em lugares secretos com Deus, mergulhando em Deus, fazendo pactos de aliança com Deus. Porque existem pessoas que servem a Deus apenas pela carne, existem pessoas que servem a Deus apenas pela alma, buscando satisfazer o próprio desejo do seu coração. Eu conheço pessoas assim, e que se perderam, porque começou a ter tanta atividade com Deus, com a religião, com a igreja, que nunca buscou se alimentar no seu espírito. E aí que ele chegou lá na frente, quando ele precisou de algo, ele se frustrou e ele morreu. Mas Deus, Ele diz para você: você é meu. Deus diz para você, Paulinho: você é meu, você é dele, Paulinho. Você é dele para frutificar para Ele. A gente só vai entender isso se a gente começar a agir pelo Espírito em Deus. O que Paulo fala nesse verso 14? Ele fala assim, porque sabemos que a lei é espiritual, eu porém sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Aí ele fala: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quantas vezes você sabia o que era certo de fazer e não conseguiu fazer? Quantas vezes você sabia o que aquilo era errado de fazer, mas você foi lá e fez? Paulo passou por isso. E eu quero ilustrar para você sobre a vida no Espírito, a vida na graça, para você entender que isso vai acontecer com você. Você vai começar a se relacionar com Deus, você vem para a igreja, você começa a adorar, você começa a ler a Bíblia, você começa o devocional, você faz um jejum na sua casa, você sai na rua, você vê o irmão que te ofende, você fica indignado com ele, você bate boca com ele, você amaldiçoa ele. Acontece. Por quê? Porque Paulo disse: o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. Por quê? Porque a minha carne milita contra o meu espírito. Mas, igual eu disse no começo, você é um ser espiritual que possui uma alma e habita no corpo. Aonde que está a sua alma? No meio. Do lado de cá fica a carne, pensa comigo. Do lado de cá fica o espírito. E ela fica como um pêndulo. Ela bate no espírito, ela bate na carne, ela bate no espírito, ela bate na carne. Você conseguiu compreender? A sua alma é onde você guia os seus pensamentos, as suas atitudes. E você precisa condicionar ela no seu espírito. Como? Buscando a Deus todos os dias. Você fica um dia sem comer? Sem beber água? Você está alimentando a sua carne. E como que você alimenta o seu espírito? Condicionando a sua alma a orar, a ler a Bíblia, a jejuar, a entrar em oração, a entrar no secreto, a entrar em lugares que você não vai conhecer você, em lugares que você não quer abrir o seu coração. A sua carne vai lutar contra isso. Você vai acordar cedo, você não vai querer orar. Você vai acordar pronto, disposto a jejuar, você não vai querer jejuar. Mas quando você tiver consciência, força para condicionar a sua alma no seu espírito, você vai crescer em Deus. E sabe o que vai acontecer com as lutas da sua carne? Elas vão enfraquecer. Você vai conseguir vencê-las.
E não estou falando de pecado, a vontade de pecar, não é isso. Sabe aquele pensamento ruim que você há anos não consegue se livrar? Sabe aquela atitude ruim que você há anos não consegue se libertar? No seu espírito você vai ter força para isso. No seu espírito você vai ter força para vencer as suas dores, para vencer as suas lutas. No verso 25, Paulo fala o seguinte: de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O que ele está dizendo? Eu preciso colocar a minha mente no meu espírito. Porque não há nada mais sobrenatural do que ser humano. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. E foi para isso que Jesus te libertou, para que você entendesse isso. Para que você olhasse para a sua vida como um ser espiritual que você é. A vida não é só trabalhar, pagar conta. Entrar um dia bom, um dia ruim, um dia bom, um dia ruim. Existe uma vida no Espírito que Ele quer que você viva, aonde os frutos dele serão notáveis na sua vida. Mas a gente, na nossa carne, a gente não quer seguir a Deus, porque dói, é desconfortável, porque Deus fala para você assim, humilhar diante de mim. A sua carne disse: fique orgulhoso, fique altivo, você não errou, você está certo. E o seu espírito diz: se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. A sua carne diz: não perdoa esse irmão, ele te ofendeu, te machucou. O teu espírito diz: perdoar para que o Pai te perdoe também. Você está entendendo? A sua luta, essa luta sempre vai existir na sua vida como cristão, sempre. A sua carne diz: fique ansioso, porque amanhã vai ter um boleto que você não vai conseguir pagar. E o teu espírito diz: Ele vai prover todas as coisas. Você consegue compreender isso? O poder que nos libertou do poder do pecado não é apenas aquele pecado que a gente tem de estimação, não apenas aquele pecado que a gente tem na mente de roubar, de matar, de adulterar, porque o pecado ele te aprisiona e com ele vem uma série de consequências. Talvez você pense: mas eu não minto, eu não adultero, eu não roubo. Mas às vezes o pecado está batendo na sua porta de uma maneira diferente, está fazendo você deixar de crer. O pecado está fazendo você se afastar de Deus, ou então o pecado está fazendo você servir a Deus apenas na sua carne. Às vezes o pecado está fazendo você servir a Deus apenas para que as pessoas vejam, e o Espírito diz: vem para o quarto, que eu quero que você me adore aqui onde ninguém está vendo. Você está conseguindo entender? Amém. Romanos 7,4 fala, vou ler de novo para você: Ele te livrou do poder do pecado para que você fosse dele, e para que frutificasse para Ele. E a gente tem a impressão que pecado é só aquelas práticas que quem não está na igreja faz. E a Bíblia fala que, como eu dei o exemplo da incredulidade, ele é um pecado. Mas regras não vão te livrar disso. Relacionamentos sim. Homens não vão te libertar disso. Deus vai. E o meu papel é trazer você para esse âmbito do Espírito, tirar você do âmbito da carne. De que maneira? Sabe isso que está remexendo no seu coração aí? É Ele que está falando. São coisas que Ele vai exigir de você. São coisas que Ele vai pedir de você. Filha, filho, vem cá. Sabe aquela hora que você tinha certeza que você estava certo e você não estava? Mas mesmo assim eu te amo. Na carne a gente vai se sentir menos digno de Deus. No Espírito nós vamos nos sentir amados por Deus. Na carne nós vamos ter uma série de regras. No Espírito nós vamos ter uma vida de relacionamento. Amém. Paulo falou que é ineficaz. Regras são ineficazes para combater a carne. E à medida que você avança em Deus, você vai vendo que você não é mais aquela pessoa que você era algum tempo atrás. Você começa a ficar mais parecido com Ele. E aí, para a pessoa te ofender, vai demorar, vai ser difícil.
Porque você vai estar com o espírito manso, você vai estar com o espírito brando, você vai estar com o espírito calmo. Por quê? Porque você decidiu condicionar a sua vida no espírito. Isso você só explica pela graça. Eu já contei para alguns, mas acho que alguém aqui não sabe. O meu bisavô é um exemplo de um homem de Deus para mim. Ele faleceu algum tempo atrás. Ele não era crente, ele vendeu um carro para o cara não pagou. Ele pegou carona com o vizinho, pôs o 38 na cintura, lá em Porá, falou assim: vou lá buscar o carro. Ou volto com o carro ou mato o cara. E o cara que ele pegou carona era crente. E o cara pregou para ele, lá de Porá até na outra cidade. Chegou lá na outra cidade, guardou, falou assim: não vou voltar para trás. Eu quero esse Jesus que você me pregou. Passou o revólver para frente, virou pastor. Plantou 53 assembleias no estado de Goiás. A primeira daqui da cidade foi ele. Como é que você explica isso? Se não for pela graça de Deus. Pela graça. E a graça ela te alcançou. A graça ela tocou em você. A graça ela fez com que você observasse uma vida de paz aonde você estava muito aflita. Então o Espírito ele vai fazer com que você permaneça nesse lugar. Só que aí vem algumas coisas batendo na sua porta. E deixa eu te falar, não sou advogado do diabo, mas nem tudo é culpa dele, muita coisa é culpa nossa. Tiago fala que o homem cai pela sua própria cobiça. O diabo ele só coloca bandeja naquilo que você quer. Pessoas que têm a facilidade de roubar, de enganar, o diabo coloca uma bandeja de dinheiro na frente dele. Pessoas que têm facilidade de adulterar, o diabo coloca uma pessoa na frente daquela pessoa. Então você só vai vencer essas lutas se você firmar a sua vida no Espírito. A Bíblia fala que o Espírito está pronto. E aí você fala assim: hoje eu vou lá no culto. O que a sua carne fala? Vai não. Você abre a Bíblia, você te dá um sono lascado. Você abre o celular para ver a vida dos outros, você fica 2 horas nem vê. Não tem nada mais simples para explicar a vida na carne e no Espírito que isso. Por quê? Porque a sua carne não quer isso aqui, ó. A sua carne não quer isso aqui. A sua carne não quer olhar para Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O Espírito Santo fala com o seu Espírito aquilo que você precisa. Aqui em diante fala que nós nem orar como devemos, nós sabemos. Mas o Espírito, em letra maiúscula, intercede pelo nosso Espírito, em letra minúscula, como orar. Às vezes em gemidos inexprimíveis. Então, se você não sabe nem como orar, chora, clama, declara, porque o seu espírito governa a sua carne, e não o contrário. Não é o contrário. Se você deixar a sua carne governar o seu espírito, você nunca vai ter um relacionamento com Deus. E talvez, se você tiver um relacionamento com Deus desse jeito, você vai se tornar um crente chato, onde nada pode, onde tudo é pecado. Aí tomar uma cervejinha é pecado, fazer tatuagem é pecado, tudo é pecado. Mas você não pode servir a Deus nesse lugar. E eu vou te dizer algo: o que o Espírito quer de você é uma total entrega para Ele, aonde talvez até os seus preceitos religiosos vão cair por terra, assim como caiu comigo. Você fala: Deus, como que o Senhor ama aquela pessoa? Ele fala assim: eu amo, eu quero. Só que na carne a gente odeia. Se eu odeio uma pessoa, Deus quer salvar ela. Você consegue entender isso? Sabe essa pessoa que você pensou agora? Deus quer salvar ela. Só que na nossa carne, Maricela, a gente não consegue entender isso. E Deus fala assim: a minha graça quer alcançar a todos. É difícil, Paulo. É difícil. Mas é impossível. Mas é possível. E aí Romanos 8 em diante ele fala assim: agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Outra boa notícia para você: não existe condenação para você que está em Cristo. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus.
E você sabe como que a condenação ela chega na sua vida? Você faz algo, depois o seu coração dói, você não deseja renunciar a algumas coisas e fala assim, eu não consigo me aproximar de Deus dessa forma, porque eu não sou digno. Já aconteceu com você? Eu errei, Deus, eu não sou digno do Senhor. E aí a religião vai falar para você o seguinte, você precisa estar perfeito para vir para Deus. E Deus vai falar para você, ande na minha presença e você será perfeito. Ande na minha presença e você será perfeito. Quando você vai abrindo isso, destrinchando isso, fica claro para você aonde você anda na carne, aonde você anda no Espírito. Sabe a dificuldade que a gente passa? Qual é a solução que você vê para ela? Ou se você não vê solução? Tudo que existe nesse mundo, tudo está sob o governo de Deus. A sua saúde, suas finanças, seu relacionamento conjugal, tudo está na mão de Deus. Tudo. Só que Satanás usa de todas essas coisas para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria, para tirar o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Mas o Espírito dá vida para você. Não fique preso nisso, não fique olhando para as coisas que você está passando, perdendo o sono, perdendo a paz, tirando a alegria do seu coração. Abra espaço para Deus entrar. Faça uma oração com Deus. Vá para o seu quarto e comece a orar. Entre no Espírito e fala, Deus, eu só vou sair daqui depois que o Senhor falar comigo. Eu já tive angustiado, com dor no corpo, o braço todo dormente, o peito doía, eu achei que eu ia morrer. Vários dias, todo dia à tarde, no final da tarde eu passava por isso. Um dia eu entrei no quarto e falei, Deus, você também? Falei assim, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Ou o Senhor vai falar comigo, ou o Senhor não é Deus. Falei, você está ficando louco? Gente, está na palavra de Deus. Deus, Ele deixou várias promessas para mim e para você. Você precisa declarar isso nesse campo físico. Você precisa declarar isso na sua carne. Você precisa fazer com que o seu espírito governe a sua carne através da palavra. Né, Ronaldo? A gente estava conversando aquele dia. Os meninos estão doentes, coloca a mão no menino. Ora, declara. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus, é a tua promessa, é a tua palavra. Porque tudo que foi feito por meio da palavra de Deus. Isso não é positividade, isso é fé. Você lembra quando Jesus estava dormindo no barco, Marcos 4:35? Ele fez os milagres, ele pegou o barco e saiu. Os barquinhos foram em volta dele, tudo atrás dele, e ele dormiu. A Bíblia fala que ele dormiu, Marcos 4:35, depois você lê na sua casa. E aí veio a tempestade, e os discípulos ficaram com medo e acordaram Jesus. Jesus, nós estamos perecendo. Jesus levantou, falou, mar, tempestade, acalme-se, e tudo acalmou. Jesus virou para eles e falou assim, por que vocês estão tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Você consegue se imaginar no lugar dos discípulos? Você pedindo algo para Jesus, e Jesus virando para você e falando assim, você não tem fé não? Mas Jesus, eu estou pedindo para o Senhor mesmo. Mas o que Jesus queria? Que eles declarassem sobre o mar e a tempestade, que ele se acalmasse. Faz sentido para você? Aonde é que na sua vida você está precisando de fé? Porque a gente acha que ter fé é apenas pedir para Deus. Eu já achei isso. Tudo que pedir, crendo, receberás. Está na palavra, não está? Mas Jesus, quando ele fala isso para os discípulos, ele está falando assim, vocês têm autoridade para acalmar isso aí, cara. O que vocês estão me acordando? Você consegue compreender isso? Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Aonde que você está querendo uma resposta, uma solução? Você conseguiu pensar em alguma coisa? Agora é como se Jesus estivesse falando para você assim, Glaucio, você já tem autoridade para isso. Meu Espírito habita em você. Abra sua boca, declara que vai se acalmar. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi aos céus, os discípulos
fizeram inúmeros milagres, só lá em Atos. Por quê? Porque eles tomaram posse daquela promessa, daquela palavra, que o Espírito Santo já estava sobre eles. E Deus está dizendo para você assim, ó, abra a sua boca, pelo seu Espírito, e declare que essa tempestade vai acalmar, e declare que o mar vai se aquietar, e que o céu vai abrir, e que você vai conseguir atravessar em paz. É isso que Ele está te dizendo. Mas às vezes a gente tem o hábito de ir lá, ficar pedindo para Jesus. Amém, nós devemos pedir para Jesus, mas tem coisas que a gente quer vencer na nossa carne, que Ele já venceu na cruz. E está falando para você assim, eu te dei autoridade, eu te dei poder, abra a sua boca, declare. O mundo vai mudar se você abrir a sua boca e declarar. E por que Jesus falou, para ele assim, ó, por que vocês estão me acordando? Vocês não têm fé, não? Porque você só pode ter fé no seu espírito, não existe fé na carne. Não existe. Ele fala o quê? No verso 7 a 8 aqui de Romanos 8, ele fala assim, ó, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Podíamos encerrar aqui. Podia, Paulinho? O que Hebreus 11:6 fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 8, verso 7 fala, se você está na carne, você não agrada a Deus. Ou seja, a sua fé, você transita nela no seu âmbito espiritual. E quando você caminha no seu âmbito espiritual, você está fazendo o quê? Você está agradando a Deus. Você está pegando? E quando você agrada a Deus, os desejos do seu coração são satisfeitos. Por quê? Porque a palavra dele diz isso. Agrada-te do Senhor, porque Ele satisfará os desejos do seu coração. Então são chaves que você tem que pegar na palavra de Deus e transitando nela. Em vez de você ficar militando na sua carne, eu não vou conseguir, eu estou mal, eu estou ansioso, eu estou aflito, eu vou atrás de alguém para dar um conselho para mim. Amém. Deus está falando assim, meu filho, você tem autoridade. O governo que eu dei para você foi para você transformar a sua realidade. Abra a sua boca, não precisa ficar me acordando não. Deus, eu coloquei um governo na sua mão. Rodolfo, você está ficando louco? Não estou ficando louco. Por Deus do céu. Teve dias em que a gente falou algo de manhã à tarde aconteceu. Agora você é profeta. Não é isso. É porque o seu espírito já sabe o que vai acontecer. Deus vai revelar coisas para você no seu relacionamento com Deus, no campo espiritual, porque para Deus já aconteceu. Você acredita nisso? E você não vai precisar mais ficar lutando na sua carne contra aquilo. Você não vai precisar ficar se sujeitando a 1 milhão de regras para você parecer cristão, evangélico, pentecostal, não sei o que lá. Não. Você está cheio da unção. Você está cheio da graça, cheio da presença, cheio do poder de Deus. E vou te falar uma coisa. De repente, as coisas vão acontecer na sua vida. Leva tempo para Deus fazer de repente. Anote isso aí. Leva tempo para Deus fazer de repente. Porque você vai maturando isso em Deus. Deus vai te dar uma visão. Aí você vai para o seu quarto orar. Aí Deus vai colocar uma pessoa na sua frente. Você vai conectar com essa pessoa que vai dar uma ideia, que vai abrir um caminho, que vai abrir um negócio. E de repente o negócio aconteceu. E todo mundo vai olhar para você e falar assim: meu Deus, você não é o Paulinho? Ué, Paulinho, o que aconteceu com você? Eu me transformei naquilo que Cristo sabia que eu era. É isso. É isso. Essa é a luta entre carne e espírito. Não é simplesmente pecar e não pecar, pecar e não pecar. Você não precisa ficar sambando de lá para cá, não. Anda no Espírito. Anda no Espírito. Anda no Espírito. Romanos 8, verso 15 diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Sabe o que a lei do pecado diz para você? Não vai dar certo, fica angustiado, fica ansioso, fica atemorizado.
Aí Paulo vem e fala assim, ó, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem atemorizados. Já teve dias na sua vida que você morreu de medo das coisas darem errado? Que você perdeu o sono? Então hoje eu te digo, isso não vai te dominar mais. O espírito que você recebeu te libertou dessa escravidão, e você não vai viver mais atemorizado, porque a palavra de Deus diz isso. Mas você recebeu um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Sabe o que é Abba, Pai? Paizinho, papai querido. Os judeus na época, eles não se permitiam falar com Deus dessa maneira, Abba Pai, porque Abba Pai era um linguajar local, que falava assim, ô papaizinho, ô papai querido, algo muito íntimo. Só que eles achavam que Deus era muito distante, por isso que Paulo escreveu isso. Olha, Deus não está distante de você, Ele é um paizinho querido seu, você pode chamar Ele assim, você pode chamar de você, você pode chamar de Senhor, você pode chamar de papai, você pode chamar de pai, você pode chamar de Deus, mas saiba que a paternidade que Ele te deu, está te trazendo para perto dele, e você vai nutrir o seu espírito nele, e você vai encher o seu espírito nele. Quando vier aquelas dores suas, e quando vier aquela angústia sua na sua carne, você vai falar para ela, afasta de mim, Satanás, hoje não. Olhe para essa causa que você está, começa a pregar para Satanás, Satanás, senta aqui, você sabe o que eu vou ser? Eu vou ser feliz, eu vou ser próspero, eu vou ser abundante, vou ser rico, vou ser saudável, vou ter minha família feliz, fundamentada, firmada. Por quê? Porque o seu espírito já está pronto. Satanás vai querer roubar de você, que gente, te trazendo para esse lugar de escravidão, da carne, para você ver atemorizado, com medo das coisas. Gente, a igreja está cheia de gente simpatizante de Jesus, cheia de pessoas vazias de Deus. Por quê? Porque elas não entendem isso. Pessoas que estão comprando bênção, comprando unção, pagando preço, pagando pix, pagando não sei o que, e Deus já te disse, você já é meu filho, você já é minha filha, você tem o poder. Você lembra do culto passado? Você tem o poder de ser feito filho de Deus. Eu declaro na sua vida que a partir de hoje, você vai fundamentar a sua vida no Espírito, você vai acordar, você vai querer mais de Deus. Eu não estou aqui para te alimentar, eu estou para te dar fome, para despertar fome em você, para que você pegue a sua Bíblia, comece a ler Bíblia, e comece a ter revelação, você vai sonhar, você vai orar em língua, você vai pôr a mão na cabeça da pessoa, a pessoa vai ser curada. Você crê nisso? Eu creio nisso, eu creio nesse tipo de igreja, eu creio nesse tipo de igreja onde as pessoas fluem, que o Espírito Santo passa, que o Espírito Santo toca, e as pessoas vão olhar para você e vão querer o que você tem. Você vai falar assim, eu só decidi viver pelo Espírito, eu só decidi não dar razão para a minha carne mais, para os meus medos, para os meus traumas, para as minhas dores, eu decidi viver aquilo que Deus quer para a minha vida. Sabe o que Timóteo 1,6, 2 Timóteo 1,7 fala? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vou repetir para você, Deus te deu um espírito de poder, Deus te deu um espírito de amor, Deus te deu um espírito de ousadia, e você não vai se calar mais, você não vai se calar diante as tribulações, diante as acusações. Eu vou te falar uma coisa, o irmão, sentei com um cara aqui essa semana aqui, conversamos mais de hora aqui, eu orei com ele, ele falou assim, me responde um negócio, porque ninguém nunca conseguiu me responder. Eu falei, cara, é difícil essa. Ele falou assim, por que eu sou tão perseguido? Eu falei, porque você tem a unção não atrai a perseguição. Ele olhou assim para mim, ué, verdade, então você tem unção. Quando você decidir manifestar a unção que você tem, as pessoas vão te atacar, as pessoas vão querer roubar você desse lugar do Espírito, vão querer menosprezar você, vão olhar para você e falar assim, mas não é você, João, você mexe com investimento, o que você está querendo orar comigo, o que você está querendo me curar aqui? É unção, está vindo para fora, unção está vindo para fora, unção. Há 2 cursos atrás nós falamos sobre isso, ela te habilita, ela te capacita, ela te faz suportar os processos, mas ela atrai perseguição na sua vida. E quando a gente fala de perseguição, dói, porque às vezes vamos ser perseguidos por quem mais deveria nos acolher. Mas flua nesse espírito. Para a gente encerrar, no verso 17 e 18 fala o seguinte,
Se somos filhos, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você quer sofrer com Deus? Ninguém quer sofrer com Deus. A gente não quer sofrer, quer? É ruim. Mas Cristo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Você quer ser usado por Deus? Então deixa sua vida, entrega a sua vida, deixa fluir, deixa Ele fazer. E aqui entra uma promessa, porque eu tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabe o que isso quer dizer? Que a glória vai ser revelada através da sua vida, se você decidir viver, firmar a sua vida no Espírito. Aí Paulo começa a escrever, capítulo 7 nós lemos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 3, ele fala no verso 29 que toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Pega essa promessa para você. Tem gente esperando que venha a ser manifesta aquilo que está dentro do seu coração. Rodolfo, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. Não é isso não, é unção que vai vir dentro de você, é unção que vai te levantar, é uma prosperidade que Ele vai colocar em áreas da sua vida que as pessoas vão ver que é Deus que está fazendo. São curas que Ele vai trazer na sua alma, que as pessoas vão ver que foi Ele que fez. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E ele começa a escrever, ele fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você sabe o que é mais do que vencedores? Não é vencer uma batalha, não é vencer mais um dia, é vencer sempre. É vencer sempre. Não é que tudo vai dar certo, mas que até nas coisas erradas vão cooperar para o seu bem. E ele chega no verso capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11, 12, ele fala: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da sua mente. Lembra da alma? Alma, espírito, alma, corpo. A sua mente vai ser renovada para você viver no Espírito. E você vai pegar a Bíblia e falar assim: Deus, eu já li isso aqui, mas eu quero ler de novo. Eu quero que o Senhor revele para mim. E ele fala: a sua alma vai ser renovada para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um caminho. A boa, agradável e perfeita. Por muitas vezes a gente anda só na boa vontade de Deus, mas Deus, Ele quer te levar para a agradável vontade dEle. Ele quer que você avance um pouquinho mais nele. Ele quer que você ore não da mesma maneira que você orava mais, até que você viva a perfeita vontade dEle, que é onde você se entrega, que é onde você não resiste, que é onde você não coloca limites, não dá desculpa para Deus, que é onde você começa a fluir. A sua vida já não é mais importante para você, porque você quer viver a vida que Ele tem para você, e você já deixou tudo para trás, e você já deixou as suas dores para trás, já deixou os seus medos para trás. E vou te falar, Deus não quer tirar os seus sonhos não. Se tem alguém que tem capacidade de revelar os seus sonhos, de concretizar os seus sonhos, é Deus. Ele quer que você flua nos sonhos dele para você. Ele tem uma vida de graça para você, ele tem uma vida de abundância. Isso não é a teologia da prosperidade, isso é a promessa que está na palavra. Porque Romanos 7:1 fala que Ele quer que você frutifique para Ele. Eu posso falar, vocês estão cheios de frutos, carregados, cheios. Você lembra quando Jesus fala da videira? Eu sou a videira verdadeira, aquele que estando em mim, permanece em mim, dará frutos. Essa é a vida no Espírito. Essa é a vida no Espírito. Sabe o que Paulo falou em Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A gente só vai viver essa promessa se a gente decidir firmar nossa vida pelo Espírito. Rodolfo, eu estou confuso, eu não sei o que é viver no Espírito.
se alimente da palavra todos os dias. Tem um tempo para falar com Deus. Tem um tempo para entrar na presença dEle. Tem um lugar, tem um altar na sua casa. Altar não é nada elevado, o altar está dentro de nós, amém? Tem um altar na sua vida, na sua casa, onde você vai falar com Deus: Deus, eu estou com raiva, Deus, eu estou angustiado, Deus, eu estou com medo, mas eu sei que o Senhor tem a resposta para isso. Sabe quando você vive no Espírito? Quando a primeira pessoa que você procura para resolver seus problemas é Deus. É sério, porque você entendeu o que está em Romanos 7, Ele te adotou, Ele te resgatou, Ele te chamou, e você vai fluir no Espírito, amém? Eu quero orar com você, orar pela sua casa, vamos ficar de pé. E Ele nos disse que nós teríamos aflições, não disse? Lá em João 16:33 Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que é vencer o mundo? É não perder a sua fé. Vencer o mundo é não perder a sua fé. A palavra tribulação vem do grego tríplices, que significa aflição, opressão, adversidade. Mas Ele prometeu que em meio a tudo isso você teria paz. E eu quero declarar na sua vida que o Espírito Santo de Deus, Ele vai comunicar ao seu espírito coisas que você não sabia, que você vai firmar a sua vida cada vez mais no Espírito, que assim como o salmista do capítulo 1 falou, que você vai ter prazer na lei do Senhor, que você vai ter prazer em estar com Deus. Talvez você não tenha o hábito de ler a Bíblia todos os dias, talvez você não tenha o hábito de falar com Deus todos os dias, e essa mensagem não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem que eu quero trazer essa promessa para você. Comece a falar com Deus, comece a falar para Ele: Deus, eu não quero mais ficar lutando com essas mesmas coisas, eu não quero mais ficar preso nisso, Pai, eu quero viver a vida no Espírito que o Senhor tem para mim. E você vai ver Deus agir, porque o Espírito Santo te adotou. Ele enviou um espírito de adoção, e você internamente chama Ele de paizinho. Então eu quero orar, pedir para você tirar esses minutinhos, comece a falar com Deus, fala: Deus, o Senhor é meu Pai, eu quero essa vida no Espírito, Pai, que o Rodolfo disse, eu quero essa vida no Espírito, Pai, que o Senhor nos despertou hoje. Eu quero entender na Tua Palavra, Deus, a revelação que eu ainda não tive. Oh, Jesus. Ah, Espírito Santo, nos toma hoje, Paizinho. Nos faz, Deus, ver a nossa vida pelo Espírito, Pai, todos os dias. Deus, que a nossa boca, Deus, quando ela se abrir para a nossa casa, Deus, ela traga luz, ela traga resposta, ela traga transformação, porque o nosso espírito, Pai, está pronto, Deus. Ei, Jesus, transforma realidades hoje aqui, Papai. Dê, Papai, o entendimento, Pai, que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Ah, Jesus, dê para o meu irmão, para a minha irmã, meu Pai, essa certeza, Deus, de que tudo está sujeito ao Teu governo, ao Teu poder, e que o Senhor deu autoridade para ele e para ela, Pai. Se alguma área da sua vida está te angustiando hoje, eu quero motivar você a abrir sua boca e começar a declarar. Comece a declarar, comece a declarar. Fala que você é um projeto de sucesso de Deus, que você é saudável, que você é feliz, que na sua casa há abundância, há prosperidade, há paz, há alegria. Comece a declarar a sua vida, comece a declarar a sua vida no Espírito, porque Ele já viu todas as coisas. Ah, Jesus, nós nos alegramos hoje diante do Senhor, meu Pai.
nessa casa de oração que o Senhor nos confiou, papai. Aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de despertamento, aqui é um lugar de resgate, aqui é um lugar de acolhimento, de liberdade no Senhor, meu Pai. Ah, Jesus, aqui é um lugar onde o Senhor flui, o Senhor transpassa, Pai, o Senhor transborda através de nós, Paizinho. Ei, Jesus, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, abre o entendimento dos meus irmãos, papai. Não há nada, Pai, que fica oculto debaixo da Tua palavra, meu Deus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Visita as nossas casas, papai. Dê ideias para os meus irmãos, papai. Prospera, Deus, dê negócios. Abençoa as finanças, abençoa a vida emocional, papai. Que as noites sejam noites de sono e noites de paz. Tira a ansiedade, depressão, nós decretamos, sai agora em nome de Jesus. Falência, sai agora em nome de Jesus. Espírito de morte, sai agora em nome de Jesus. Ei! Incredulidade, religiosidade, sai agora em nome de Jesus. Que todo orgulho caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, papai, para vir sobre a família, por essa família aqui representada, sobre essa casa que está aqui representada pelos meus irmãos, e que seja edificado, Deus, a Tua promessa na vida deles. Ah, Jesus, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. Aleluia! Oh, Espírito Santo. Santo, Santo, Santo. Olha o que você é. Escolhido. Aleluia! Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, Jesus. Tu és pobre. Espírito Santo. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido. Ah, Jesus. Perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Amém, Deus. Tu és por minha terra. Eu sou quem diz, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Você é aquilo que Deus fala a seu respeito, diz a seu respeito. E Ele diz que você é filho. Ele diz que Ele te deu poder. Ele diz que você é amado, é perdoado, é resgatado. Ele diz que você tem na língua o poder da vida e da morte. E que o seu espírito já está pronto. Ele só está esperando você o adorar em espírito e em verdade. Ei! Não há nada, não há nada, não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para o Rei dos Reis. Você é amada. Você é amado do Senhor. E eu vejo que Deus está mostrando para você a vida no Espírito que Ele tem para você. Ele está te mostrando, Ele vai te mostrar mais. Você vai virar para Ele e falar assim: Deus, eu não consigo. Ele vai falar assim: você consegue porque eu estou contigo. Você consegue porque você é meu filho. E você carrega a marca, o sangue de Jesus. Abra sua boca e declare, me adore, me busque de todo o seu coração. Ei! Você é o que Ele diz que você é. Você não é fracassado, você não é derrotado, você não foi largado às traças. Você é amado, perdoado, resgatado, você tem valor. Ei, Jesus! E hoje Ele está te dando força para você viver pelo Espírito. As
Às vezes a sua carne vai falar assim: fica triste mais um pouquinho. E o teu Espírito diz que a graça dele te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas, e você vai sorrir, porque você vai se lembrar dessa promessa. Oh, Jesus! Você é amado, Ele é por você até o fim. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Aleluia! Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia! Você é filho, amém? Você é filha amada de Deus. Você vai transitar nessa vida do Espírito, e você não vai conseguir mais olhar para as coisas que se passaram, amém? E Ele vai revelar grandes coisas. Um outro culto, acho que foi no culto passado, eu falei que Deus estava aumentando o nível de revelação. Tem gente que sonhou com grandes coisas aqui. Falaram para mim: talvez você sonhou, eu não fiquei sabendo. Mas deixa Ele falar mais. Amém? Ele vai te revelar. A palavra assim vai saltar aos seus olhos. Você vai sonhar com coisas. Você vai acordar aqui, Ele vai agitar o seu espírito. Amém? Eu vou te falar. Posso falar? Vou falar ou não? Tem muitas pessoas nessa cidade que estão precisando do que você carrega. Não retroceda. Não retroceda. Às vezes é uma amiga sua. Às vezes é um amigo seu. Se Deus despertar você, comece a orar por essa pessoa. A gente nunca sabe o dia da manhã. Amém? Vai com Deus. Que Deus abençoe você. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse culto, por a tua presença, Pai, por aquilo que o Senhor fez, pela tua palavra, Deus. Que essa palavra, Deus, ela ecoe dentro de nós, Deus. Que ela, papai, ela germine, ela brote, ela gere frutos dentro de nós, papai. Que a gente tenha novos entendimentos sobre essa vida no Espírito. Que a gente não viva atemorizado, Deus. Dê para essa pessoa, Pai, para o meu irmão, para a minha irmã, uma semana de graça, uma semana abençoada, uma semana de resposta, uma semana de provisão, uma semana de cura, Deus, uma semana, Pai, de alegria, Pai, transbordante na tua presença, meu Deus. Ei, Jesus, dê para nós, Pai, como igreja, meu Pai, a graça, a unção que nós precisamos, Deus, para tocar essa cidade. Em nome de Jesus, papai, nos abençoa, Deus, com a tua presença, Deus. Conceda aos meus irmãos uma semana, Pai, de vitória, e que os testemunhos cheguem, Pai. Amém. Que os testemunhos cheguem, Pai, de todos os feitos, Pai, que o Senhor tem por fazer na vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Jesus. Aplauda o Senhor aí, dê glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus.